Como vai? Eu sou o Bruno Cortes, juiz de Direito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. No último vídeo, nós começamos a nossa conversa sobre o crime militar de dormir em serviço, tipificado no artigo 203 do Código Penal Militar. E eu deixei em aberto a seguinte pergunta: será que a criminalização do comportamento de dormir em serviço realmente satisfaz o princípio da intervenção mínima? Ou será que essa conduta poderia ser melhor gerenciada no âmbito administrativo? Há uma divergência doutrinária quanto a isso. Cito aqui, por exemplo, doutrinadores clássicos como Célio Lobão, Esmeraldino Bandeira, que defendiam sim a criminalização porque diziam que dormir em serviço, aquele militar em função específica de vigilância, de sentinela, cria-se um perigo concreto à segurança da unidade militar e, em último nível, à própria sociedade, que depende, de que aqueles armamentos, muitas vezes pesados, estejam a salvo de pessoas mal intencionadas. De outro lado, Crisólito de Gusmão, por exemplo, dizia que o sono seria um fenômeno fisiológico, então punir o chamado delito do sono seria algo exagerado, seria até um crime, vamos dizer, impossível de ser criminalizado, porque seria como criminalizar o ato de respirar. Todavia, e é esse o ponto que eu trago para a nossa conversa de hoje, como o legislador construiu tanto o aspecto objetivo da conduta quanto o aspecto subjetivo deste delito. Quanto ao aspecto objetivo, é preciso delimitar que não é suficiente para a imputação deste delito o simples ato de cochilar. Enio Rossetto, professor desembargador do TJM de São Paulo, ele, na sua lição doutrinária, ele delimita isso muito bem. Ele diz: o crime é de dormir, não é de repousar, não é de cochilar. Exige-se, portanto, a prova de que o acusado estava num estágio de sono profundo. Não basta, portanto, essa mera circunstância de se encontrar um militar, por exemplo, sentado ou com a cabeça encostada num travesseiro. É preciso que se comprove que efetivamente o bem jurídico estava desvigiado, que o bem jurídico estava em uma situação de exposição a perigo. Ademais, como já disse anteriormente, não é qualquer militar que pode praticar esse delito. Exige-se a condição específica de um oficial numa função de vigilância, de oficial de quarto, de turno, como o comandante do policiamento, durante a escala de serviço noturno, por exemplo, ou da praça, também em função de sentinela ou de vigilância. E aí, quanto ao aspecto subjetivo, vejam que, portanto, a imputação não é tão simples assim, é preciso que se demonstre a vontade, a consciência de querer dormir. O que isso significa? Significa o dolo, nesse caso, o crime é apenas doloso, não se pune a modalidade culposa, imprudente, negligente. O dolo significa aqui, para grande parte da doutrina, que o militar não adotou medidas para evitar esse estado de sonolência que deixou o bem jurídico totalmente à deriva, como que jogado à própria sorte. Por exemplo, se o militar sabe que um determinado medicamento tem por efeito colateral o sono, e ele toma já esse medicamento de forma continuada, se mesmo sabendo desse efeito colateral, ele assume o risco de ingerir o medicamento durante o turno de serviço, então teríamos aí um crime de dormir em serviço praticado a título de dolo eventual. Veja-se que o legislador não delimitou a punição aqui apenas a título de dolo direto, quando o autor ele pretende atingir o resultado de forma consciente. Nesse caso também se admite a punição quando o autor, ele mesmo não querendo o resultado, ele assume um comportamento, de deixar o bem jurídico à própria sorte, de não se importar com o resultado gravoso ao bem jurídico. Portanto, se a ingestão for de um medicamento e o militar não conhece os efeitos colaterais deste fármaco, teríamos uma situação diversa. Poderíamos até pensar numa imputação a título de culpa consciente ou inconsciente, mas nesse caso a punição não seria possível no âmbito, pelo menos, do direito penal, porque daí teríamos uma circunstância em que o militar, não tendo consciência de que aquele medicamento poderia produzir um sono profundo, ele o ingere
E aí, não havendo um dos elementos do dolo, que é a consciência, que é a projeção, que é o reconhecimento do perigo ao bem jurídico, exclui-se o dolo. A título aqui agora da culpabilidade, é muito comum se alegar situações de fadiga extrema, ou, como eu já disse, de uso de medicamentos, ou até de circunstâncias involuntárias, para se tentar excluir, não é, a culpabilidade, por exemplo, por inexigibilidade de conduta diversa. Mas conforme a súmula 3 do STM, poderia ser aplicada aqui por analogia, circunstâncias de caráter pessoal que excluem a culpabilidade demandam dilação probatória, demandam, portanto, comprovação. Não basta que o militar alegue que estava numa jornada de trabalho exaustiva e por isso acabou entrando em sono profundo. É preciso que se comprove, por exemplo, que o militar já havia pedido para o seu superior a troca de turno porque tinha problemas de ordem psicopatológica e que toma medicamentos de uso contínuo, que o superior sabia disso e mesmo assim não foi deferida a troca de turno. Seria uma possibilidade para justificar ou excluir a culpabilidade num caso concreto. Por fim, meus amigos, trago aqui uma seguinte reflexão: como se comprovar o delito do sono? Vejam bem, o Código de Processo Penal Militar, ele, vez ou outra, não é? Ele bebe da fonte do Código de Processo Penal Comum, e aqui especificamente no tema da cadeia de custódia, previsto ali no artigo 158-A do CPP, delimita que a prova deve ser íntegra e confiável. Portanto, como comprovar que o militar realmente estava em sono profundo e não apenas dormindo? Se, no caso hipotético, não é, um militar é flagrado por meio do sistema de monitoramento de vídeo, aparentemente dormindo em serviço, mas este vídeo não traz nem a data, nem a hora desta gravação, ou se o vídeo é recortado, ou seja, se o encarregado, o investigador, ele não preserva a prova na sua integralidade, ele edita o vídeo e, portanto, ao editar, depois acaba perecendo a íntegra deste elemento de informação, pode-se aí causar uma dúvida razoável que eventualmente justificará a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Situação diversa poderia ser de um flagrante delito, não é? Em que o militar, por exemplo, ele reclina no seu banco, não é? Se coloca numa posição confortável. Aqui poderíamos ter o dolo eventual, não é? Em que o militar, já sabendo que está cansado, ele cria condições que incrementam o perigo de entrar em sono profundo, não é? Como já dito, reclinar o banco, ligar o ar-condicionado, deitar-se, tudo isso pode e deve ser analisado no caso concreto. Portanto, a cadeia de custódia é um tema que pode interessar a prova desse delito, justamente porque, se não houver elementos, não é, fidedignos de que o militar realmente estava em sono profundo e que o bem jurídico realmente restou completamente desvigiado, descoberto, desprotegido, poderá haver, então, uma dúvida razoável. Esse foi o tema da nossa conversa. Agradeço a sua atenção e até uma próxima oportunidade.